Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula. Estaremos falando hoje um pouquinho sobre combinação simples. Dando continuidade ao que nós vimos semana passada, que é o assunto de vimos arranjo simples, vamos mostrar um pouquinho qual é a diferença de um arranjo para uma combinação. Tá? No arranjo nós vimos que ao escolher pessoas, ao formar agrupamentos, essas pessoas elas ocupavam uma ordem ou uma função, por exemplo, de presidente, vice-presidente e assim por diante, ou chegou em primeiro lugar ou em segundo lugar, nós tínhamos uma ordem. Já na combinação, essa ordem ela não existe, tá? Por exemplo, eu quero escolher 4 alunos. Pretende-se formar uma comissão de 2 alunos. Veja que eu vou escolher 2 alunos quaisquer e eles não terão funções definidas. Então, escolher João e Pedro e João é a mesma dupla de alunos. Se João tivesse uma função e Pedro uma função também, nós teríamos que pensar o problema de uma forma diferente, ok? Então, vamos ver qual é a nossa ideia inicial aqui de combinação, tá? Então é o seguinte, se você tem que escolher de um grupo de 4 pessoas, você precisa escolher 2, então vamos pensar o seguinte, uma combinação de 4 para 2. Para escolher a primeira pessoa, você tem 4 possibilidades. Uma vez escolhida a primeira pessoa, me restam apenas 3 possibilidades para escolher a segunda pessoa. Eu vou ter que fazer uma divisão. Por que fazer uma divisão? Veja só, eu escolher a pessoa A primeiro e depois escolher a pessoa B, ou inverter a pessoa B e depois a pessoa A, isso aqui é a mesma dupla de pessoas. Então, se eu fizer 4 vezes 3, eu estarei contando AB e BA 2 vezes, tá? Então, portanto, eu preciso desprezar a ordem dessas pessoas e dividir por 2 fatorial. O que é desprezar a ordem? Permutar essas pessoas aqui, ó, AB e BA. Então, o probleminha se resumiu em 4 vezes 3, 12, dividido por 2 vezes 1, fazendo a nossa simplificação aqui, 12 dividido por 2, isso é igual a 6. Ok? Então, quantas comissões distintas podem ser formadas? 6 comissões. Ok? Eu tenho visto em internet, em outros lugares, o pessoal usando fórmulas. Existem fórmulas para estar fazendo. Vamos comentar um pouquinho. Ó. Você pode se deparar também com essa formulazinha de combinação simples aqui, ó. CNP, que é igual a N fatorial. Eu não gosto muito de usar ela. Se você pegar bem a ideia da multiplicação e princípio do desprezo da ordem, vai facilitar muito a sua vida, tá? Então, se eu fosse utilizar essa formulazinha para resolver esse problema, nós tínhamos uma combinação de 4 para 2, onde 4 é o meu N e 2 é o meu P, ó. O 4 é o meu N e o 2 é o meu P. Como que ficaria o problema? 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial, isso é igual a 4 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Vejam só que vai voltar lá naquela parte inicial, ó, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial é 2 vezes 1, já vou deixar assim, ó. E fazendo as simplificações aqui, ó, esse 2 simplifica com esse 2,
O que restou? Restou a nossa parte inicial, ó. 4 vezes 3 dividido por 2, que é igual a 6. Então, professor, como que eu faço? Uso a fórmula? Não uso? Faz da forma que você compreender melhor, tá? Não tem necessidade de usar a fórmula. Eu vou citar mais um exemplo onde tenhamos a mesma ideia, tá bom? Até a próxima. Dando sequência aos nossos exercícios, temos mais um exemplo de exercício envolvendo combinação simples. Sobre uma circunferência, marcam-se 10 pontos distintos. Quantos segmentos de retas podem ser construídos com extremidades em 2 desses pontos? Então, eu tenho uma circunferência, eu preciso escolher 2 pontos quaisquer para formar um segmento de reta. Veja que o segmento de reta HE e EH é o mesmo segmento de reta. Então, HE e EH é o mesmo. Então, a ordem desses pontos vai manter o mesmo segmento de reta. Então, a ordem aqui não importa. Já na letra B, eu tenho que escolher quatro pontos, pois o exercício está pedindo a quantidade de quadriláteros convexos que podem ser construídos. Para isso, eu preciso de 4 segmentos de retas. Então, a ordem que eu pegar esses pontos não vai interferir também. Portanto, nós vamos ter uma combinação de 10 para 4. Pegando essa ideia, eu nem preciso pensar na aplicação de fórmula. Para escolher o primeiro ponto, eu tenho 10 possibilidades. Para escolher o segundo ponto, eu tenho 9 possibilidades. O terceiro ponto eu tenho 8 e o quarto ponto eu tenho 7. Simplificando, dividindo por quem? Por uma permutação de 4 elementos, pois a ordem deles não vai interferir. Então, 4 fatorial. Se tivesse que escolher 3, seria 3 fatorial. Então, nós vamos ter 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, dividido por 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo as simplificações, 8 dividido por 4, 2. Esse 2 dividido por 2, 1. 9 dividido por 3, 3. O que restou? 10 vezes 3 vezes 7, que é igual a 210 quadriláteros convexos que podem ser construídos com vértices em 4 desses pontos. Espero que tenham entendido. No nosso próximo exemplo, eu vou diferenciar para vocês o que é o arranjo e o que é uma combinação. A partir de 2 exemplos de problemas distintos, nós vamos procurar diferenciar os dois. É muito importante que vocês percebam essa diferença, ok? Praticar essa fórmula para resolver esse mesmo problema, eu deixo como exercício para vocês. Vocês podem estar pensando em como resolver os dois problemas, o item A e o item B, usando a fórmula e vai obter a mesma resposta, ok? Até a próxima.